Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, final e véspera de final de semana. E as especulações, negociações aí da dupla Grenal continuam no mercado. O Internacional, que já tem novo vice-presidente de futebol, sai das finanças e vai para o futebol. Alessandro Barcelos é o novo vice-presidente de futebol do Internacional. O Grêmio, ainda em termos de contratações, especulações, e o lateral do Santos, Vitor Ferraz, está bem próximo de ser a primeira contratação do Grêmio. Ele que, inclusive, surgiu lá na base do Internacional, foi um jogador que passou e começou no Beira-Rio. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo, o animadíssimo e o aniversariante do dia, Darcy de Melo Filho. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Parabéns, felicidades, né? E muita alegria. Tendo os amigos que eu tenho, velho, não tem como não ser feliz. Tendo a família que eu tenho, não tem como não ser feliz. Então, um abraço. Então já vou aproveitar na abertura do programa e mandar um abraço também, né? Com a chegada do Netinho, nosso que tem um parabéns aí? Tem. Olha aí. É a Galdério ainda. É bom, esse é do bom. Parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia. Eu não vou, senão Pedro Ernesto vai me contratar para... E já que nós estamos abrindo o programa dessa maneira, eu quero mandar um grande abraço nosso querido amigo Calil Sebe, a Bebel, a Mariana e o Alex, que chegou aí, a netinha do Calil, né? A filha da Mariana e do Alex, e o netinho do Calil e da Bebel. Estão babando aí a netinha, estão trazendo aí mais felicidades aí à família. Completando aí a nosso time hoje. Tudo bem? Flávio Fiorin, maravilha. Já fiquei por aqui hoje. É? Já estava na 1 da tarde, já estacionei por aqui. Então vai estar na madruga também. Não, aí na reprise é 1 hora, 2 vezes Flávio Fiorin. E uma honra estar ao lado de um dos grandes expoentes da crônica esportiva de aniversário hoje. Maravilha. Muito legal. Estevão Rodrigues, Obrigado. também nos dá a honra e o prazer. E ele, o atrasado da noite. Ele, José Quero aproveitar e Avelino. cumprimentar o Darcy pelo dia de hoje. Parabéns. Obrigado. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades. Claro, NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo, né? E também compartilhando seus grupos, pedindo seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, pouco mais de 1 ano no ar, emissora genuinamente gaúcha, focados nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC, você acessa qualquer uma delas e nos assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. Agora, se você quiser participar do nosso programa através do WhatsApp, agende aí, 51, código de área 999-339894. 51, código de área 999-339894. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Bom, se definiu hoje aí a vice-presidência do Internacional, é o Alessandro Barcelos, o homem das finanças, né, que passa agora para o futebol. Não é um nome que transitou muito no futebol aí, né? Darcy, Fiorin, Estevão e Avelini, um nome que surge assim como uma novidade no futebol do Internacional. Mas sabe que o mais importante na escolha de um companheiro de diretoria, o mais importante é que ele seja da confiança do comandante. Tem que ser da confiança do comandante. Porque o alinhamento político, ele nunca é a melhor companhia para você definir alguém para ser seu assessor. Porque politicamente você rompe logo ali. Enquanto que o cara que é fiel, que é fidelíssimo, que é companheiro,
ele não está preocupado, não está nem um pouquinho preocupado se o presidente vai aparecer mais ou vai aparecer menos, se ele vai aparecer mais ou menos. O importante para ele é trabalhar ao lado de quem o convidou para trabalhar. Isso aí o Roberto Melo tinha com o presidente Medeiros, é por isso que demorou um pouquinho para sair. Mas, tendo essa lealdade e fazendo um bom trabalho, eu acredito que a partir daí as coisas se resolvem. Tu tem razão, ele pode ser uma novidade para o grande público, para o torcedor colorado. Mas é um homem que já transita há muito tempo dentro do Internacional Beira-Rio. E é considerado um belo trabalho que ele fez, tanto nas finanças, né, como na parte administrativa. É que ali nesse setor onde ele está atuando, não exige dele o tempo que exige no futebol. O Internacional teve um diretor de futebol que foi um camarada que fez um bom trabalho no futebol. E ele trabalhava na Assembleia Legislativa. Ele era funcionário da Fazenda e trabalhava na Assembleia, cedido à Assembleia. Eduardo Lacher. E o Lacher, ele não podia viajar com o clube. Não podia, ele, sabe, estava na Assembleia e tal. E eu descobri que os caras estavam aguardando os adversários políticos dele, aguardando uma viagem dele para derrubá-lo. Só para tirar. Então, como eu soube, eu fui no Eduardo Lacher e disse para ele: ô Lacher, eu não te conheço muito bem, mas eu quero relatar o seguinte e tal. E a partir dali o Eduardo Lacher ficou meu grande amigo, ficou muito grato a mim por isso. E eu até hoje tenho uma ótima relação com ele. E o Alessandro, ele até algum tempo atrás, ele trabalhava na Assembleia. Eu não sei se ele continua trabalhando. Se ele trabalha na Assembleia, ele não vai poder viajar, não vai poder ir às 4 horas da tarde para lá, ou às 10 da manhã, horários que o futebol muitas vezes exige. Então, eu estou falando isso sem a confirmação de que ele permaneça na Assembleia. Ele tem o histórico... Mas tem que... Ele já participou, inclusive, da gestão do DMLU, né, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Viu que eu não estou tão errado. Não, mas ele trabalhou em 96, 98, embora não tenha nada a ver, né? Mas ele é um homem ligado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E teve aí, ele foi assessor de vários deputados, aí, a Cecília Hipólito, o Henrique Fontana e Estelo Farias. E hoje ele atua como coordenador-geral da bancada petista na Assembleia Legislativa do Estado. Hoje ele é? Hoje. Eu diria o seguinte... Ele não pode, já não vai poder bater muito integral. Eu diria o seguinte... Não é nem misturar futebol e política. Porque o seu amigo hoje pode ser seu inimigo político amanhã. Não, porque nós vivemos hoje, Fiorim, um momento em que se cobra, especialmente do homem público, do servidor público, tu ganha bem, tu tem que cumprir horário, cumpriu o ponto. Que quem te paga sou eu, quem não sei o quê. Então, esta cobrança, tá vai existir. Mas por isso. Só para dar uma ideia, porque hoje existe muito um ranço político, né? Não, eu acho que não é ranço. Eu acho que é uma guerra, virou. Não, eu acho que tem que cobrar mesmo. Tu trabalha... Mas eu estou dizendo, só para relacionar, mas ele é considerado uma pessoa, na política, como uma pessoa, sendo do Partido dos Trabalhadores, que mantinha grandes e ótimas relações com outros partidos, no caso do PP, do PMDB, ele sempre teve esse bom relacionamento. Né? E é político. Tanto é que ele passou por cargos administrativos. Ele foi o criador da balada segura. E ninguém andou atrás dele aí para tentar pegar o pé dele. Eu o conheço pessoalmente, ele é uma bela figura humana, é um sujeito que passou por outras gestões, é uma pessoa qualificada, inteligente, intelectual, mas nunca passou pelas 4 linhas. Nunca passou nem pelas categorias de base do Internacional. Eu digo, uma pessoa que não tem um histórico no futebol, tirar ele de uma área específica que é a dele, que é a área de finanças, é a área da administração, e passar para o futebol, no momento que o Internacional precisa, agora em 2020, se reabilitar e voltar aos grandes momentos históricos do Internacional, eu acho uma temeridade. Mas vamos dar um voto de confiança. Bom, a minha linha de raciocínio passa pela lealdade, até mesmo antes de conhecer o futebol. Eu acho que isso é o fundamental. Você tem que ser leal. Você não pode querer puxar o tapete do outro. A partir da lealdade, as outras coisas você vai encaminhando na vida.
Você vai perguntar, você vai ouvir, porque você é leal. O problema é quando você... Maria Mas, vai com as Darcy, outras. concordo contigo que é um bom caminho a lealdade, coisa e tal, mas a competência, o diretor de futebol tem que conhecer muito os negócios de futebol, os atletas à disposição, bastidores, quem procurar, que tipo procurar, o que o Internacional precisa. Precisa ser uma pessoa que realmente conheça, tenha vivência de Veja aqui, ó. O Odorico Roman foi campeão da Libertadores, ele nunca tinha entrado no vestiário antes, alguém soube que ele tinha entrado em algum vestiário antes. E ele foi vice-presidente de futebol, campeão da Libertadores. Passou pela lealdade, quando perdeu esse entendimento, ele dançou. E no Internacional, quem entende de futebol e quem tem que entender de futebol é o presidente Rodrigo Caetano. O outro vai administrar as questões internas do clube. Não, o diretor executivo. O diretor executivo e o Rodrigo Caetano, os dois, entendeu? O presidente e o Rodrigo Caetano. Mas sempre é bom ter um complemento, né, Darcy? Porque às vezes no futebol, às vezes é melhor tu ter 2, 3 cabeças boas que entendam de futebol, que conheçam o mercado, que vá para todos os lugares, que tenha tempo, que tenha disponibilidade, do que ficar só uma pessoa. Mas eu acho que o futebol hoje é diferente, Avelino. Eu acho que hoje o dirigente é o institucional do clube. O dirigente tem que definir o que tu queres, a linha. Cabe ao executivo, exatamente diante desta maneira que o futebol define, buscar os profissionais, evidentemente com o aval da diretoria, com o aval do técnico. Agora, e uma maneira também, Estevão, tem que se criar novos dirigentes. Mas tem que se criar novos dirigentes. Então, não é a questão de experiência no futebol. Aí tu tem... Isso, é o conhecimento de futebol. Se exauriram no Internacional. Mas tu determina o que tu queres, a linha, o time que tu queres. Figuras tipo Nando Záquia, que antigamente andava por dentro do Internacional, que entendia de futebol, da Alegrave. Mas só um pouquinho, mas como é que surgiu o Nando Záquia? Como é que surgiu? Era um jovem dirigente. Sim, mas que foi criado. Então, diga-se de passagem que não tiveram muito sucesso. Não tiveram muito sucesso, os dois irmãos. Não, mas não, acho que não é questão de sucesso, né? É uma questão que era um momento internacional. Mas até hoje... O último título no Internacional e única Copa do Brasil foram com os irmãos Záquias. A Copa do Brasil foram com os irmãos Záquias. Então, mas não é essa a questão, não é essa a questão. Tá? A questão é essa. Tu tem que formar novos dirigentes. Eu acho que tu está enganado, Cadu. Sim. Eu acho que claro, foi o Asmus, foi o presidente do Internacional. Pedro Paulo Záquia era o vice de futebol. E o Luiz Fernando Záquia também transitava com assessoramento. Claro que sim. O Asmus como presidente. O Pedro Agora, Paulo tu falasse uma coisa muito certa. Agora, é questão de formar novos dirigentes. Por exemplo, o Grêmio, 4 nomes estão cogitados aí. Ciro Simone, político, ex-deputado e ex-prefeito de Osório. Kevin Krieger, também ligado à política, ex-vereador, ex-presidente do PP, que é hoje também um secretário, o Kevin, né, no Grêmio, o Gustavo Schmidt, que é um participante aqui do nosso programa, que hoje é o coordenador das categorias de base, e o Dorico Roman, que já esteve, saiu, mas o que deve se confirmar mesmo é o nome de Kevin Krieger. Pois eu já vou adiantar a minha opinião. Entre estes todos, o Gustavo Schmidt, eu acho que talvez seja até o que tenha menos cacife, por isso que não vai ser. Porque o Ciro Simone é político partidário, e o Grêmio está infestado de político partidário. Está na hora de parar com esse troço. Reclamavam quando era o Odoni e era só o Odoni. Agora está cheio de político lá dentro. Cheio de político. Mas, Darcy, descobriram que é vitrine para político. O cara se elege. Todos que mandavam contra o Odoni estão se apresentando lá agora. O outro, qual é que é? O Kevin Krieger. Político. Chega de político. Chega. Eu concordo plenamente. O Schmidt, não dá para misturar futebol com política. Não dá. E o Schmidt, o Gustavo Schmidt, é um cara dedicado. Não é o maior conhecedor da base, inclusive. Mas é um camarada dedicado ao clube. Eu acho que este tem que ter oportunidade. Mas é uma questão de opinião. Era bom que nós discutíssemos e o outro que você falou aí... Rodrigo Roman. Esse Ronaldo não quer. Esse teve atrito com o Renato. E eu falei com o presidente, houve esse atrito, e o presidente achou melhor, por uma questão de bom senso,
já que ele quis se retirar, que aceitou plenamente. Até ele me comentou que gostaria que o Rodrigo Romão voltasse, mas há uma relação não muito legal, muito próxima do Renato com o Dorico. Então, é um problema isso aí. Agora, só para completar, Cadu, tu fizesse uma colocação muito legal, muito pertinente, interessante. No Internacional, de uns anos para cá, eu acho que o Darcy, os colegas que vão concordar também, houve assim, muito poucos novos dirigentes que surgissem para que pudesse colaborar, ajudar, para que pudesse multiplicar, para que surgissem novos dirigentes, para que fortalecesse um conjunto maior e melhor de pensamentos, de ideias junto com o futebol. Porque eu acho o seguinte, uma das coisas que o Internacional tem é falta de política de futebol. E isso já vem muito tempo, não tem. Agora, se já não tem política de futebol e não tem dirigente com capacidade suficiente para tocar o clube com capacidade, olha, e pegar agora um novo dirigente que é o Alexandre Barcelo, que é o que trabalha numa outra área, e botar no futebol, eu acho que é uma temeridade. Mas, como eu havia dito... Mas tu tem que formar novos dirigentes. Mas sim, mas novos dirigentes pode vir da rua, de outro lugar, do próprio clube. Mas ele é do clube, ele transita dentro do clube há quanto tempo? Mas ele é um dirigente que ele cuida da parte de finanças e da administração. Mas vem cá... Porque não tem outros que possam comandar o futebol? Mas eu disse o Darcy, ele é um homem de confiança. O homem do futebol tem que ser um homem de confiança do presidente. Ele entrou em 2017 no clube. É de confiança, mas se não entende de futebol é outra coisa, mas como é que tu sabe se ele não entende de futebol? Quem é que te garante que ele... Por quê? Porque ele é um dirigente novo? Quem é que garante que ele sabe, que entende? Mas tu que está colocando. Eu estou colocando porque é o meu pensamento. Tem a avaliação de que ele conhece ou não futebol. Eu acho que não sei. Ele vai mostrar... Tomara que sim, mas eu tenho outros dirigentes no mercado e no meio que a imprensa de modo geral conhece. Sim, mas e essas pessoas quiseram? Essas pessoas aceitaram? Mas foram convidadas? Se não houve outros convidados. Mas foram convidados? Não. Sim, foram convidados. Não sei, eu acho que não. Foram. O presidente Giovanni Nunes foi publicamente, foi um homem que foi convidado. Mas é outra questão. Mas é outra questão, mas aí tu está falando de um dirigente experiente, que já foi vice-presidente de futebol, que já foi presidente. Ele quer voltar a ser presidente futuramente, eu falei com ele há poucos dias. Mas nessa condição de vice, de diretor de Mas futebol... qual é o problema? Mas quantos vieram como vice? Sim, mas quantos foram presidente e vieram como vice? Um patamar diferente. Isso não existe patamar. Isso é uma questão do clube, Avelini. Quantos dirigentes foram presidente e voltaram como vice de futebol? Eu acho que tem muita gente boa aí que pode trabalhar no Internacional. Mas a Avelini é muita gente boa, mas tem pouco foram convidados por razões pessoais, ou que seja, não aceitaram. O futebol, o Grêmio, o Internacional... Depois que se alargaram as fronteiras do Conselho Deliberativo do clube, com todo respeito, o Internacional teve um período que o cara de tornozeleira eletrônica era conselheiro do clube e frequentava as reuniões do Conselho Internacional. Só para citar um exemplo. Quando se alargaram essas fronteiras e muitas pessoas... Quando você era conselheiro, pelo charme, pela dedicação, pelo amor, você apresentava a carteira de conselheiro do clube era um glamour, como se fosse a sua carteira de identidade. É verdade. Cara, hoje não é mais isso. Hoje você ganha a carteira de conselheiro, que é para ir lá, que é para xingar, que é para... Não é isso. E hoje cada vez mais essas reuniões de conselho deliberativo tem meia dúzia de conselheiros participando. Né? Mas essa foi uma mudança que aconteceu na política dos clubes que foi a abertura. Foi. Mas isso foi dos próprios clubes que criaram isso. Perfeito. Porque esse momento que se referia, Darcy, para ser um conselheiro de Grêmio Internacional... Era um orgulho. Tu tinha que ter uma representatividade. Ou era uma representatividade política, empresarial, financeira. Tá? A partir de que aconteceu essa abertura nos clubes... Quando é necessário, em todos os setores da nossa vida, em todas as profissões, é preciso se fazer uma meia-culpa e ir atrás das questões. Na nossa profissão. Na nossa profissão, hoje, qualquer um resolve ser. E é. Só não é o médico, porque ele mexe com a vida dos caras e mata ali. Se ele fizer uma incisão... Vai já é uma encrenca. Entendeu? Grossa. Entendeu? Mas a grande... O advogado está cheio de picareta aí, respondendo por questões aí. Nós temos juízes aí com problemas seríssimos. Políticos, futebolistas, enfim, tudo. Em todas as profissões tem picaretas. Todas tem os bons e tem os ruins. Sim, tem que fazer a seleção de quem presta e quem não presta. Mas isto porque
Isso porque as fronteiras foram abertas. Mas, Darcy, as fronteiras têm que ser restritas. Nós tivemos um ano muito, assim, muito interessante, até para reflexão. A tragédia do Cruzeiro, que é a mesma do Internacional do outro ano. Então, assim... Foi uma morte anunciada desde o início do campeonato. Essas administrações patéticas de caras de fora, que não entende nada, o cara era comerciante, virou presidente do Cruzeiro, e não sei o que. Só sacanagem. Isso aí, entende? Agora todo mundo vai começar a trocar a orelha. Então, se tu botar um neófito a tocar um departamento de futebol, ou a administração de um clube que virou uma coisa com muito dinheiro... Mas doutor, o neófito, se ele for sério, não tem problema. Claro. Você quer ver uma coisa? Esse presidente do Corinthians... Que detesta a imprensa. O presidente do Grêmio... alguém se manifestou lá em Belo Horizonte sobre a possibilidade da troca do Thiago, não sei o quê, por um jogador do Grêmio aí pelo Luan. Agora. A gente tem... Pois é, conclui, eu vou pedir para botar no ponto, inclusive, foi feita até uma entrevista da Rádio Grenal, exatamente, com o Sanches, sobre essa questão, e a gente vai... O nível desse presidente, né? A arrogância e a prepotência dele. Mas ele já mostrou aquela vez, em Grêmio e Corinthians, aqui no Campeonato Brasileiro, que as rádios tinham que pagar direitos e toda aquela confusão. Não, pode colocar, porque eu ia abordar exatamente esse assunto. Ele usou, aí o presidente do Grêmio disse, não, porque aquele um repórter lá de Belo Horizonte, uma proposta indecente dessas aí, sobre a troca do Luan pelo Thiago, não sei o quê. Aí no outro dia ele faz uma proposta tratando do assunto do Luan, diz, não, eu só troco com o Corinthians jogador do mesmo patamar, jogador de seleção. Aí o presidente do Corinthians, não, porque ele falou M, aí o que ele está pensando? Quer dizer, o padrão, o nível. O nível é zero em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Mas sabe o que é? É que aí você vai para uma entrevista, não, vou tomar um cowboy, como aconteceu, entendeu? Dirigente chamar jogador por apelido. Pô, sabe? Não existe. Quando que um treinador, há algum tempo atrás, ia se dirigir a um jogador chamando por apelido pejorativo? Ô, gordinho, vem cá, quando é que tinha isso? Não tinha isso. Quando é que um dirigente se dirigia a um jogador, falava com um jogador dessa forma? Hoje os caras, por favor. Não, vamos ver, e até os termos chulos, e sabendo que estava sendo entrevistado e respondendo ao repórter. Vamos acompanhar essa declaração aí do presidente André Sanches do Corinthians, nessa entrevista ao repórter da Rádio Grenal. Alô, presidente, me ouve agora? Eu tô te ouvindo faz tempo, cacete. Você fala com o Bozan, comigo não tem nada a ver com isso aí. O jogador é do Grêmio. Mas tem chance de sair o negócio ainda, presidente? Espero que não. Houve alguma divergência nos últimos contatos aí? É só você ver a entrevista dele, que ele não falou comigo, que ele fica dando essas merda de entrevista aí. Entendi. Eu não ofereci jogador nenhum pra ele, porra. Tá aí. Você vai exigir o quê? De um dirigente que fala isso e quando a sua torcida o aborda numa eleição, ele foge para o vestiário feminino para não apanhar, para o banheiro feminino para não apanhar. Foi o que aconteceu na eleição do Corinthians. Aí o cara vem e dá uma de galo. Não, porque outro dia ele fala, não, porque tem que pagar. Não, porque as rádios tem que pagar. Foi em Grêmio e Corinthians, né? Grêmio e Corinthians aqui. Paga o governo que deu o dinheiro para vocês construírem a arena. Vai acertar a vida do povo. E que até hoje está incompleta, não foi construída ainda. Vai acertar essa vida aí. Entende? Então, estas dificuldades é que não permitem que o futebol cresça. Não permitem. Por isso que é a questão dos neófitos, tu falaste, de novos dirigentes, porque esses são dirigentes que estão perpetuados aí, são dirigentes de longa data. Vai dizer, é um dirigente experiente? É um dirigente que tem conhecimento? Um dirigente como esse? Serve para quê? Então tem que surgir novos dirigentes, tem que ser feito novos dirigentes, porque os neófitos vão aprender. E aí tu tem que ter oportunidade. Os neófitos, tu tem tempo e oportunidade para Então, mas se tu tem um conhecimento, só vai ter uma experiência se tu começar a exercer a função. Senão, vai ser sempre... Mas é difícil se produzir, porque as próprias comandos das direções dos clubes ficam tudo numa panela fechada. Isso aí todos nós sabemos que todos os grandes clubes formam suas panelas, fecham
E às vezes... Bom, mas tu quer levar para esse lado, então o Alessandro Barcelos deve ser da panela do Marcelo Medeiros. O futebol eu não estou falando especificamente dele. Eu só acho que tira de uma área boa, que ele está bem exercendo uma função boa e mete no futebol. E por que ele não pode ter competência no futebol? Pode também, claro que pode ter. Isso é como diria... Mas tirar de um lugar certo para botar no incerto, eu prefiro deixar eles aí, buscar outro dirigente com qualidade. Vamos fazer uma brincadeira. Isso não quer dizer que ele não possa, e eu quero bater na tecla aqui, então tomara que ele tenha sucesso. E faço votos que tenha. Mas quem tem que definir isso, esse é um outro problema. Quem tem que definir isso é quem dirige. Quem Lógico. tá lá todos os dias. Lógico. Sabe? Nós da imprensa, a hora que nós nos conscientizarmos que nós não assistimos nem treinamento e vamos oferecer opinião sobre jogada treinada ou não treinada numa partida de futebol. Nem tem como assistir mais. Mas hoje com os treinos secretos fechados... Mas é o que eu estou dizendo. E não se faz nenhum esforço para isso. Uma vez, vou contar uma história bem rápida. O Grêmio marcou um treinamento fechado, secreto, era não sei o quê, dava o nome que queriam dar. Marcaram o treinamento para a fazenda do patrono Fernando Crefe, em Guaíba, coisa que o vale, eu não sei onde era. Sérgio Moacir, o treinador. Delegação sai do Olímpico às 7 horas da manhã. Sérgio Moacir, a véspera de Grenal. Sérgio Moacir disse, ninguém vai me pegar aqui, vou fazer o treino aqui. Aí ele chega o ônibus, quando vai estacionar, ao lado da porteira da fazenda está Jodoé Souza. Jodoé Souza foi um repórter que nós tivemos aqui, extraordinário. Um dos grandes repórteres. Extraordinário repórter. Aí o Sérgio Moacir queria saber como é que ele vai descobrir, como é que descobre. Tinha o faro, né? Te entrega pro cara. Não, tinha faro não, ele recebeu a informação. Te entrega pro cara e vai descobrir quem é que está entregando lá, não cobra do cara aqui. Entendeu? É como fez o Renato. X9 está fora, só viaja a cara do futebol. Acabou. E ele descobriu o X9 do drone e foi embora. O Luciano Duzak, agora essa semana, contou um episódio, né? O vazamento de informações. Aí ele tinha um diretor de futebol, né? E o que era tratado dentro da sala, 10 minutos depois vazava na imprensa. 10 minutos vazava na imprensa, o que era conversado entre eles. Aí um dia ele disse, eu vou... Aliás, ele tinha 2 ou 3, então eu vou saber de quem é. Aí ele deu, na reunião, testou um por um. Deu informação para um, para outro, para outro. Algum deles vai... Quem é o X9? Saiu dali, 10 minutos depois, o X9 foi lá, deu para a imprensa. Ele criou, não era a verdadeira informação, não era a verdadeira. Criou um fake. Não era fake. E aí vazou, então ele soube esse cara aí é o chamado inimigo da trincheira. Bom, o que é tranquilo é certo para você, onde você faz a revisão do seu carro. Na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Dá uma olhada nos pneus, os pneus estão ficando careca, desgastados. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá, né? Que é o feirão de pneus. E a gente está chegando aí época de viagem, final de ano, colocar o carro na estrada. Então, revisão do carro e troca de pneu. Mesmo que você não viaje, uma questão de segurança também, quem fica na cidade. Então, o caminho é esse, Avenida Ceará, 1055, onde fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios. Lá você encontra tudo em lentes, em armação, óculos solar, de grife. Todas as marcas que você possa imaginar, você encontra lá na visiótica. Sempre com promoções extraordinárias, aceitando todos os tipos de cartões. Então, a sua lente tem que trocar, ou a sua armação. Então, o caminho é lá na visiótica. Então, aí o telefone, o endereço, né, o site da visiótica para você passar lá, ver o seu óculos solar, a gente está no verão agora, um óculos bonitaço de grife, armações de grife também, e se você precisar trocar as suas lentes. Nossos 2 toques também para CE RS, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CE RS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é êxito total com o CE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando sequência ao nosso 2 toques dessa sexta-feira. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com o animadíssimo aniversariante Darcy de Melo Filho,
Flávio Fiorim, Estevão Rodrigues e José Avellini. Uma informação que chega agora aqui, que o Bruno Henrique, do Flamengo, foi pego no exame antidoping após o jogo contra o Vasco da Gama, pela substância brinzolamida. Mas ele segue confirmado para a final possível dos jogos do Mundial de Clubes, ele não fica fora. Vamos mas deixar foi bem pego claro no exame antidoping. Mas isso tem essa confirmação? Já vai ter evidentemente, já com contraprova e tudo? Foi pego, não houve a contraprova, mas a informação que vem lá do Rio de Janeiro é que foi pego no exame antidoping. Falou agora aqui o pessoal da Fox Sports. Isso me deixa claro que a punição cai em relação ao jogador. Em termos de pontuação, pontos, ela não acontece. Ele mas vai ficar aí suspenso. vai ter a contraprova, enfim, mas é um caso. Bom, nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Lá você também, além disso, né, de tudo que você precisar na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada. Sua casa ou a sua empresa. Ou seja, que você monitora pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador. Então, você tem através da casa inteligente automatizada lá na Baidob. Também películas para carro e películas para residência. Espetáculos, películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem aí acessa o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village Serviços Contábeis, só você acessar o site, está aí na tela para você, o telefone também, ou liga ou acessa através do site, se torne um cliente da Village. O seu carro está com aquela batidinha chata na porta, paralama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro, né? Lá você tem chapeação, tem pintura, espelhamento, polimento, deixar o seu carro zerado, seu carro bonitaço. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga, 51, código diário 33 15 21 60. Passe lá, ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Você nos assiste os canais 24 524 da NET, claro, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, né? Twitter, site, YouTube, Face. Aí você... Também é importante que você participe mandando a sua mensagem, tem vários, muita gente parabenizando, Darcy, depois já vou dar atenção aqui. Obrigado. Tá? E também compartilhando, seus grupos e seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, pouco mais de 1 ano no ar, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande. Produção totalmente local, vamos para o mundo através dela. Só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para acompanhar os bastidores, e o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser participar pelo WhatsApp, é 51, código de área 999-339894. Bom, até agora, e até também porque chegamos aí, hoje é o 5º dia após a confirmação, o término do Campeonato Brasileiro, as negociações estão sendo encaminhadas, muitos jogadores aí encerrando o contrato, que eu acho que é por aí, né, Darcy, Flávio Fiorim, Estevão e Avellini. Eu acho que as negociações, eu acho que clube brasileiro hoje, pagar altos valores, tiramos aí quem? O Palmeiras? Tiramos o Flamengo? O resto, meu amigo, vai ser tudo na base da troca, jogador que está encerrando o contrato, jogador que está com os direitos à disposição. Eu acho que é por aí, né? Eu acredito que sim, mas aí é preciso fazer uma revisão sobre os objetivos. Eu tenho escutado, por exemplo, que já há 2 ou 3 jogadores do Palmeiras que interessam ao Grêmio, reserva no Palmeiras. Então, se reservas do Palmeiras interessam ao Grêmio, o objetivo do Grêmio não é ser campeão. Vamos estabelecer a primeira leitura da situação, né? Porque o Palmeiras não chegou em primeiro lugar, chegou em terceiro. Você tem que se reforçar por jogadores que possam ter mais qualidade daquilo que você tem. O Palmeiras, além disso, na Libertadores, chegou atrás do Grêmio. Foi eliminado pelo Grêmio. Então, acredito que este não é o melhor caminho. Já o Vitor, o lateral direito do Santos... Ferraz, esse é um jogador interessante. Eu andei me informando aí, ele é um cara de... Um jogador que foi a origem do Internacional. Ele passou no Inter, no Grêmio, foi dispensado dos 2 e jogou no São José. E depois foi para o Amapá, para o Cuiabá, não sei para onde. Mas diz que ele é um cara, eu falei com algumas pessoas aí, ele é um cara que ele estuda adversário, ele diz que ele é um cara muito bem, tem um jogador de 30 anos, parece que é, jogador com... Olha, ele
quando ele sabe fazer uma leitura de jogo, ele sabe se posicionar, ele é um cara muito interessante. E ele vinha bem no Santos. Tu sabe, né, Darcy, que o incrível que no passado, sabe do presente, né? Ponteiros direito era uma necessidade, né? Se dizia, tinha até aquele programa do Jô, né? Bota a ponta, Tele. Então era um desespero no passado de ter ponteiro. Era o Lula, era o Valdomiro, era o Volmir, era tantos jogadores de pontas direitas dos grandes clubes de futebol brasileiro. Acabou os ponteiros, não existe mais. Mas tem o lado direito que tem que ser preenchido por quem hoje? Pelos alas. Então, os mas em cima disso, qual foi essa mudança? Eram chamados laterais. E a partir dessa mudança passaram exatamente, e os alas que passaram hoje dentro dessa mecânica de jogo ser fundamentais. São jogadores da linha de fundo, tem jogadores que entram pelo meio. Então os alas, e quem é que mudou isso aí? Acho que foi o Coutinho, né? Não foi o falecido... O Raul se define ele como o primeiro ala. O Raul Gosta, que aqui deu a semana. Foi presidente do Grêmio Náutico Gaúcho, é isso? Isso, o Raul Gosta. Ele disse assim, ele começou, ele até quando teve de Brigadeiro, que era o capitão Froner, era o treinador, e ele se mandava e não voltava. E aí o Froner gritava para ele, volta, lateirinho faceiríssimo. Se fosse vivo, o Froner completaria 100 anos agora. E para completar o raciocínio, vê só, então hoje os alas, eles têm que ter aquela função de defender bem e atacar bem. Sim, mas... Então, em suma, quando tu não, hoje para tu encontrar um lateral, te lembra do passado, do Foguinho, que dizia o Foguinho, né? Lateral, lateral se faz em casa. Hoje não se faz lateral em casa. Acabou-se. Hoje fazer lateral em casa. Quem é que faz lateral em casa? Não, mas era outro mundo, era outra época. Claro, Deixa eu te dar o seguinte, vou te dar o seguinte exemplo. Tu vai com frequência a aniversário de criança? De menino, assim, de 10 anos? Quando eu vou para roubar doce de neguinho, para roubar doce de neguinho e botar nos bolsos. Então eu vou te fazer Não fala, neguinho. Só para comer o bolo. Isso aí não é politicamente correto. Quando tu encontra com algum menino, conversa sobre futebol, teu amigo do filho do teu amigo e tal, e ele quer uma camisa de futebol, ele não pede a camisa 2, a 6, ele pede a 88, a 94, a 105, a outra, ele não pede a do lateral. É por isso que não tem. E aí eu fico ouvindo algumas baboseiras e muitos colegas repetem, não, porque o trabalho na base é um trabalho magnífico. Tu viu o que nós formamos de jogador na base? Viu só que loucura? Aí tu olha o time que é campeão, não tem nenhum jogador da base, o time que é segundo colocado não tem nenhum jogador da base, e mais. Mas eu formei um jogador na base. Não formou, cara parda. Se tu quisesse formar, tu ia formar um lateral que faz 15 anos que tu não tem. Aquele sujeito que surgiu ali no meio de campo, surgiu por acaso. Foi por acaso que ele apareceu ali. E por acaso que ele botou a camisa do teu time. Não é por outro. Mas vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Futebol você discute, puxa, de outra forma. As questões de um clube de futebol eram de economia interna há algum tempo. Hoje... Já diria o saudoso Rudimir Petri. Hoje é da mãe Joana. Todo mundo fala e todo mundo sabe de tudo. O Cadu falou no Coutinho, ele falava no overlap. Overlap. Foi o overlap. Exatamente, foi o overlap. Que o Tadeu Ritt, que era um jogador da época, e que foi dispensado por ele, do Flamengo, o Tadeu Ritt não queria dizer overlapping. Ele dizia passa-passa, que era um jogador que passava o lateral e o meia na frente para receber a bola com o ponteiro. Então fazia o famoso passa-passa. Nós acompanhamos muito no passado, nos estádios do Grêmio, do Internacional, as preliminares dos juniores, que antigamente não era junior, era juvenil, no infanto juvenil e até dos mirins, tinha muito no passado. Hoje, com a nova filosofia, com as regras da FIFA, CBF, Diaba 4, acabou, não tem mais júnior. Eu ainda sou da ideia de que, para produzir jogadores, esses jogadores têm que ser vistos por muita gente, pela imprensa, pela torcida,
pelos dirigentes, pelas Por quê? comissões Pra quê? técnicas. Imprensa não tem que ver, imprensa Não, ao contrário. vê pra opinar, mas para isso vê pra opinar e dar força. Tu tem que dar opinião do que tu vê. Não, Agora vai dar opinião mas pra pode sugerir, dar opinião e sugerir. Isso não é função da imprensa. Tá, mas tudo bem. Isso não é função. Para isso tem olheiro, para isso tem empresário, para isso tem dirigente. Empresário e olheiro pelos dias de hoje tá sumido. Assim, a imprensa já é culpada quando o jogador não é isso. Quando o jogador deu. Aí tu quer botar a imprensa ainda a dar opinião para a formação. Não, então tu tira a imprensa. Mas por que não existe os clubes no Brasil, não tentam, junto com os grandes outros clubes, com a CBF, lá sei eu com quem, de ter a oportunidade para que nós possamos assistir essa gurizada e até opinar e fortalecer isso. Campeonatos, tem campeonatos. Mas não, esses campeonatos não tem público. Tem sub-15, 16, mas 17. Não tem público, meu amigo, não tem público nos estádios. Tem a meia dúzia de gato pingado. Tu vê na televisão, mas na televisão o jogador precisa sentir o bafo do adversário para encarar de frente a frente, conhecer. Agora, nos dias de hoje... Tu quer botar no estádio para ver uma categoria sub-15, sub-16... Mas os grandes clubes, os grandes jogadores do Internacional no passado saíram das categorias de base. Mas isso tu fora. Mas não aparece ninguém. O bafo na nuca, tu vai depois quando chegar mas não aparece ninguém. O que adianta botar televisão se não tem torcida? Nessa época aí, os grandes Grêmio Internacional, os times de Grêmio, a metade era formado, mais da metade era formado por jogador de fora daqui. Tinha só 2 ou 3 que eram daqui. Tem que parar com essa história. Não, para um pouquinho. Saía muita gente do futebol amador da cidade que ia direto para o Grêmio e para o Inter. Não, esse discurso de tinha muita gente, não. Eu quero nomes. Vamos ver. Time do Internacional de 75, 76. Manga, Figueroa, Hermínio, Vacaria, Falcão. Cláudio Duarte? Não, são 2 daí. Falcão e Cláudio Duarte. Carpegiani, depois era Lula, Valdomiro, Dario. Só aí são 8 ou 9 jogadores de fora. Não, então, um ou 2 da base, como tem hoje. Mas o Grêmio ou 2 da base. As conquistas do Grêmio também teve jogadores da base. Mas isso não. Do Grêmio, um ou dois jogadores da base. 1 ou 2 em todas as conquistas de Grêmio Internacional. Falando em conquista é uma conquista, né? Se você escolhe o seu banco certo. Nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é cliente do Banrisul, se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então, olha aí, final de semana, passe no Zafari, faça suas compras. Final de semana tranquilo, com preço e qualidade. Você está pensando aí em reorganizar sua casa, e reformar, em construir? Então é tudo lá na Ferragem Lampião que você tem em material que você precisa. Também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, olha, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total aí, essas áreas, pronta entrega, direto depósito. Também chegando no final do ano aí, quer deixar sua casa legal, bonita, ajeitar, tem que pintar, o pessoal que está indo para o litoral, reabrindo as suas casas. Então, olha, só lá na Ferragem Lampião são mais de 2.000 tonalidades de tinta que você tem lá. Televendas, teleentrega, então aí o site, o telefone, fica na rua Alberto Silva, 85, quase pertinho, junto ali a Assis Brasil. O slogan da Lampião é este, não ande em vão, vai direto a Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião você tem a certeza que encontra tudo que precisa, tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques, dando atenção a algumas vozes, né, algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, um espaço totalmente voltado aí para a saúde, bem-estar, autoestima aí, diversos procedimentos aí que você acompanha nas redes sociais e também
tanto no Facebook quanto no Instagram. Nosso dois toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí Série C e também agora, no próximo ano, na Copa do Brasil. Olha, são muitas mensagens aqui, eu vou ter que fazer... o glorioso Caucaia do Ceará. Vou fazer pelo menos aqui muitas mensagens do Darcy. O Márcio Vitória, parabéns ao grande Darcy pelo seu aniversário. Também manda um abraço, Fiorim. O João Carlos Locke, grande amigo Darcy, sabe muito. Forte abraço. Também mandou a Aveline, parabenizando também o Darcy, o João Carlos Locke. O Sérgio Messias, grande amigo Aveline, um abraço. Vamos lá. Gamal Fernandes, é meu craque, ó. Gamal, parabéns ao Darcy. Vamos lá, olha aqui, eu só dá Darcy hoje. O César Loureiro, boa noite, Cadu. Tem que dar, né, velho? Ele pergunta sobre a questão aí do Nátio Fernandes, que é um jogador que interessa o Internacional, foi indicação do Cudê, se vem para o Inter quer, agora a questão é definir. Parabéns ao Darcy. Obrigado. O Paulo Ricardo Silva, boa noite, pessoal. O Matheus Silva, parabéns, ícone Darcy Filho. Muita paz, saúde, amor e muito sucesso sempre. E que continue falando as verdades da bola. O Ribeiro Neto vai ficar com as verdades da bola. Não registrou, pode falar. O Gilberto Rivelino, feliz aniversário, meu amigo, seu Darcy. Ô, Gilberto. Muita saúde e paz, e aí vai. Giovanni Guimarães, feliz aniversário, amigo Darcy, muitas felicidades. Olha aqui, ó, só. Hugo Larroque também. Mandando um abraço, que bancada espetacular. Aliás, dizer, não desse recado pro Hugo Larroque, porque eu não fui lá na segunda-feira, né? Dei pra ele. Ele estava tão atucanado que ele disse, ele não foi. Então tá. Aí o Lourenço Curtis, faltou o Garbaschi, que não pipoca. O Everton, será que vem um presente para nós colorados no Natal? É a expectativa de todo. Não vi se o Papai Noel chega lá, né? Humberto Claudino, boa noite, Cadu. Juliano Nunes, Pete Martinez, Calieri no Grêmio. É tudo especulação, passa a ser. Lourenço também. Suspensão de 3 jogos, depois em relação à informação que tu desse aí, suspensão do... Bruno Henrique. É uma espécie de um colírio, essa substância. O Lourenço também diz, Darcy, será que o futebol brasileiro está com falta de jogadores? Também fala, Avelino da revista Gol, fala de o Cudê 2, Renato 0. Lateral de base, Cláudio Vinck não deu certo. O Cláudio foi irmão do Luiz Carlos Vinck. Calma, Cadu. Olha, olha a empresa em Avelino, tá certo. Bom... Pois é. E o Grêmio está jogando com o Atlético Paranaense agora pela Copa Internacional Sub-20 lá na PUC, está 0-0. Viu? Vai lá para lotar o estádio, vai lá ver, vamos para lá ver. Ponto final. Terminando nosso programa, parabenizando mais uma vez o aniversariante. Vamos comemorar, vamos lá para o Barranco comemorar. E também reiterar um grande abraço aí à família Sebe, Calil Sebe, a Bebel, né, a Mariana e o Alex pela chegada aí da nova netinha, né? E os filhos do Alex e da Mariana e o netinho da Bebel e do Calil. Estão lá babando, né? A princesinha que chegou. Bom, vamos para lá comemorar, você. Vamos para o Barranco, né? Restaurante Churrascaria mais perto do Grande Sul, referência nacional. Tem o Barranquinho, o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar comer o que da São Moro. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora, uma balada, sexta-feira, final de semana, né? Não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, vai para futebol, para onde você for. Quer saber de estacionamento, Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Né? Agora, balada, hein? Hoje não. Segurança, vai beber, vai tranquilo, pega o Teletax. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas. Depois da virada da meia-noite tem joias na TV com Rossana Rocha. E não tem dia, não tem época. Você dá de presente, né? Uma joia para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, para a amiga. Então acompanhe joias na TV com Rossana Rocha. À 1 da madrugada, a reprise dos nossos 2 toques. As joias do Cadu. Na sequência, às 2 da madrugada, o Rogério Amaral virando o jogo. E eu tô nos dois. Hoje tá nos dois. Tô nos dois. Duas vezes. Tá como jóia e tá como gurizinho. E mais um aniversário do Darcy na madrugada. Isso aí, isso aí. Bom, continue aqui com a sequência da programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite e também um extraordinário final de semana. Tchau, tchau.
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.